Bora lá, galera. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema que o Sebrasp lançou no concurso de PRF em 2008 e que surpreendeu muita gente, porque olha só qual foi o tema. O principal problema das megalópolis é a superpopulação. E logo no texto motivador, nos 3 textos motivadores, né, no bloquinho que contextualiza a proposta, a banca dá a resposta. Não, a resposta é categórica na perspectiva dos 3 motivadores que a banca lança. Bora falar um pouquinho sobre cada um deles e como interpretar um tema com esse grau de complexidade, beleza? Porque aí sim, galera, esse tema foi complexo, tá? Quem vacilou um pouquinho fugiu ao tema. Prestem atenção aí no recorte. O primeiro texto motivador tratava da questão do trabalho. Então, ele envolvia o aspecto que a gente chama de econômico, o viés econômico, né? O segundo texto motivador tratava da questão política, tá? E que era da ocupação, né, do espaço urbano. E o terceiro texto motivador era um poema do Carlos Drummond de Andrade. Galera, ó, nesse poema, que o título do poema é Favelário Nacional, a gente entende qual é a resposta à pergunta, porque o tema é uma pergunta, né? Então, o problema das megalópolis é a superpopulação. O problema para quem? Para a segurança pública, e a gente vai ver isso também dentro do texto motivador. Bora lá, a gente vai falar primeiro sobre o texto motivador 1, né, o primeiro texto. Se liguem aí no detalhe. Nesse primeiro texto motivador, a banca recorre a um conceito do filósofo alemão Karl Marx. Embora ela não use o conceito, é ele que ela traz, tá? A categorização ali do texto motivador está bem amarradinha, alinhadinha com o que o Karl Marx diz. Em que livro? Ó, lá no Capital. Beleza? Tô colocando Capital aqui, ó, para vocês verem, tá? Então, a banca lança lá no primeiro motivador a seguinte perspectiva. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque isso é muito característico do Sebrasp. E esse tema não é um tema fácil. Mas quando vocês detectarem algumas palavrinhas desse texto motivador, numa próxima proposta, né? Porque as bancas repetem os temas com uma outra roupagem, ou seja, com motivadores diferentes e com recortes diferentes. Vocês só precisam reconhecer qual é o tema. Beleza? Esse então é um tema comum do Sebrasp, mas ele está escondido dentro de um recorte que a gente vai precisar considerar na hora da resolução, tá? Então vamos lá. O primeiro motivador fala da questão do trabalho. Então ela fala da questão do estranhamento do trabalho. Então o que é que isso significa? Olha só, vejam que interessante. Eu vou pegar um exemplo, tá? Vamos pensar assim no trabalho de uma costureira, tá? Pensem comigo aí. Então, o trabalho de uma costureira, como é que acontece? Acontece assim. Então, ela tem o tecido, ela tem uma relação, né? Ela já conhece alguns tecidos, ela sabe qual é o tecido para fazer um vestido, qual é o tecido para fazer um lençol, um tecido para fazer a cortina. Então, ela sabe que existem tipos de tecido, tipos de agulha, tipos de ponto, máquinas diferentes. Então, a costureira sabe que tem que fazer os moldes, que tem que dar o corte. Então, tem uma série de habilidades que uma pessoa, quando decide costurar, precisa aprender. Agora, pensem num detalhe. Quando a costureira, digamos assim, né? Quando a costureira vai fazer um vestido, vamos pensar assim. Então, ela vai fazer um vestido, ela se dedica, né, ao corte, ela se dedica à cor, ao tecido, aquela coisa toda. E quando ela vai vender esse vestido, imagina assim, é um vestido para uma debutante, né, de 15 anos. Então, olha só, quando a costureira vai fazer esse vestido, em que é que ela pensa? Ela pensa na felicidade da pessoa que vai comprar, sobretudo se o vestido foi encomendado, né? Então ela pensa, caramba, como é que ela vai se sentir?
como esse vestido tem que ser para que ela realmente tenha a experiência correta dentro desse vestido, né? Então, o trabalho da costureira é pautado naquela função que o vestido vai desempenhar quando sair dali das mãos da trabalhadora, né, da costureira. Vocês percebem que a pessoa que faz o trabalho conhece os instrumentos de trabalho, conhece o consumidor final, né? E a satisfação, ela tem a satisfação da troca. Porque pensem comigo, a moça que vai comprar o vestido, né? Para a moça que vai comprar o vestido é mais importante do que o valor monetário que ela vai pagar, né? Para ela, o dinheiro não é mais importante do que o vestido é que é mais importante. Já para a costureira, o valor monetário que ela vai receber é mais importante do que o vestido, porque ela não está fazendo o vestido para ela mesma, né? Então, aí existe uma troca justa. Quem faz o vestido prefere o dinheiro e quem compra o vestido prefere o vestido. Concordam comigo? Então, dentro dessa relação, se vocês observarem, há uma troca justa. E essa troca justa é exatamente o que alimenta as relações de trabalho. Porque pensem comigo, a costureira dá uma contrapartida social. Qual é a contrapartida? Ela veste as pessoas e todas as pessoas precisam se vestir, vocês concordam comigo? Então, ela cria experiências, né? Porque a roupa é uma experiência. Então, ela faz um serviço para a sociedade muito valoroso e as pessoas pagam pelo serviço da costureira, beleza? Então, aí a gente tem uma relação de trabalho correta, que é uma relação de troca justa. Mas a banca coloca uma outra questão, que é a seguinte: o sistema capitalista padronizou as relações de trabalho. Vocês já perceberam isso? Então, a industrialização é uma forma de padronizar essas relações. Então, digamos assim, o trabalhador está lá na fábrica. Então, o trabalhador bota uma placa aqui, sei lá, vamos pensar que ele está assim numa fábrica de eletrônicos. Então, ele bota uma placa, o outro vai, bota um parafuso, o outro vai, bota a tela. Então, isso aí faz com que o trabalhador não tenha contato com o valor do produto. Ele não compõe o produto. Então, ele não imagina quem é o consumidor final. Ele não faz o trabalho para alguém, ou seja, a questão da contrapartida social se perde completamente na fábrica. Então, o trabalhador, ele é estranhado do trabalho, daquilo que ele faz. Então, pensem comigo, eu estou aqui fazendo um livro, estou na gráfica. Então, uma pessoa imprime o livro, a outra pessoa faz a capa, a outra faz a diagramação, a outra faz a costura do meio, enfim, nenhuma faz o livro. Então, no final, que isso aqui seja um livro, para elas é indiferente. Que isso aqui tenha um conhecimento e chegue na mão das pessoas para fazer as pessoas felizes e tal. Isso para elas não... Esse valor, essa intenção não existe no trabalho de quem está na gráfica. Agora, existe no trabalho de quem escreveu o livro, tá? Então, quem escreveu o livro tem esse tipo de relação de contrapartida social. Mas a turma que está trabalhando na gráfica não desenvolve esse valor. Então, se vocês forem observar, muitos dos trabalhadores hoje fazem trabalhos alienados. Então, o que significa alienação? Não é isso que a gente vive falando aí, tá, galera? Então, fulaninho é alienado, não tem nada a ver com isso aí, tá? O termo alienação veio mesmo do escritor Karl Marx. Foi ele que cunhou, né, que a gente chama assim, o termo. E o termo significa separação, tá? De uma forma simples, né? Falando de uma forma simples. Significa separação, estranhamento. Então, a maior parte dos trabalhos hoje são estranhados. O trabalhador nem conhece os meios de produção completos, o ciclo de produção.
eles só fazem parte, né? O papel deles é uma etapa apenas, então eles nem têm contato com o produto inteiro, né? Desculpem, eles nem têm contato com o produto inteiro. Então, quando eles saem de casa, o que é que eles pensam? Eles não pensam, eu estou fazendo um livro que vai ajudar as pessoas, que vai fazer as pessoas mais inteligentes, sei lá, vai fazer as pessoas entenderem algumas coisas. Eles não pensam nisso. Eles pensam assim, caramba, hoje é o segundo dia do mês, faltam ainda 29 dias ou 28 dias para eu receber o meu salário. É isso que eles pensam. Então, eles pensam em dias trabalhados e no valor que eles vão receber no final do mês. Eu não posso faltar um dia, porque se eu faltar vai ser descontado no meu salário. Eles não fazem a menor, digamos assim, distinção com relação a como esse produto vai chegar para o consumidor. E tudo bem, porque não tem mesmo como eles terem o contato com o produto. Só que essa questão, né, faz com que a pessoa não se sinta valorizado e faz também com que a pessoa não se sinta valorizada, né? E faz também com que a pessoa não sinta que ajuda o outro. E essa falta desse sentimento com o outro, né? De eu tô criando algo para outra pessoa usufruir disso aqui, que é digamos assim, o diferencial do humano, porque o humano é criador. E o humano, ele quer criar para que o outro usufrua. Essa daqui é a coisa mais incrível que o ser humano faz. Mas a maior parte dos trabalhadores não tem contato com esse tipo de trabalho. E é isso o que o Sebrasp muitas vezes critica no sistema capitalista. Porque essa padronização do sistema cria esse processo de alienação, então de separação entre trabalhador, meios de produção e trabalho, e faz com que o trabalho não tenha valor, ele se torne um peso, ele se torne uma quantidade de dias que corresponde a um valor monetário. Então o trabalho se torna uma coisa chata, o trabalho se torna um negócio que a gente quer que acabe logo, porque não tem prazer, não tem contrapartida social, a gente só faz parte de um processo. E isso aí é criticado no texto motivador, no primeiro texto motivador, certo? Que é a questão da alienação do trabalho, ele coloca isso como uma problemática. No segundo texto motivador, a banca já lança a seguinte ideia, de que a organização social, né, a organização urbana, quero dizer, a infraestrutura das cidades, muitas vezes é lançada como argumento para a marginalização. E aí a banca diz assim, ora, enquanto as pessoas estão dizendo que a infraestrutura urbana é a culpada, né, a superpopulação é a culpada pela marginalização, a gente está atirando no pé. A gente está olhando para o canto errado, porque a segurança pública aparece para dar conta de um problema que ela nunca vai resolver, porque o problema não é a superlotação. E aí ele lançou o problema lá em cima, que um dos problemas é a questão do trabalho. E outro problema, né, que cria também a marginalização, lembrem que marginalizar significa jogar para a margem. Significa dizer você não faz parte. E uma das formas de fazer com que a pessoa não faça parte é destituindo ela do desenvolvimento das habilidades dela. Então, as habilidades humanas, né, são importantes. É importante que a gente desenvolva as habilidades de trabalho e que a gente consiga chegar, né, no outro, com aquilo que a gente cria. Então, se você tira isso do ser humano, você destitui ele da função primordial e precípua dele, que é ajudar o outro. Aí depois a gente vem falar em compaixão, mas as pessoas não são acostumadas a entender o que é compaixão, porque desde o nascimento a gente é separado daquilo que tem valor.
e daquele trabalho, daquela função que a gente deve desempenhar para o outro. Se a gente não desempenha uma função para o outro, as coisas não fazem sentido. Vocês percebem aí? Então, no terceiro texto motivador, o que é que a banca faz? Ela traz um poema, O Favelário Nacional, do Carlos Drummond de Andrade, que vai falar na marginalização também, mas ela fala da questão da injustiça. Então diz, o poema fala da questão da injustiça, e diz assim: ora, se a gente não quer abrir mão dos privilégios para que haja igualdade na sociedade, se a gente não quer abrir mão dos privilégios, e aí isso é uma questão muito abordada aqui no Capital do Karl Marx, né? A banca está entendendo, dentro da formulação que ela faz aqui, que só se as pessoas abrissem mão dos privilégios, elas se tornariam compassivas, ou seja, elas teriam compaixão com a situação das outras e permitiriam que essas outras tivessem pelo menos o mínimo para ter uma vida digna, né? Então, essa questão do favorecimento de poucos em detrimento da maioria é o que trata lá o terceiro texto motivador, que é o poema do Drummond. Então, qual é o problema? O problema não é a superpopulação. É, então, que existe já um processo aí dentro do sistema capitalista de separação entre o sujeito e os valores que ele precisa desenvolver. Quando ele desenvolve esses valores, ele cria, uma identidade e um sentido de pertença. Esse sentido de pertença faz com que o indivíduo gere, digamos assim, benefícios para a sociedade, né? Ele não vai se sentir marginalizado, ele também não vai ser marginalizado se ele puder desenvolver a particularidade dele dentro da sociedade, né? Se ele não for, pelas circunstâncias, alienado do trabalho. Já na segunda perspectiva aí que a gente também pode abordar, e a gente tem que ver que a infraestrutura das cidades não é o ponto primordial. A gente não tem que estar investindo na infraestrutura para, resolver a questão da marginalização, porque a questão da marginalização que a segurança pública sustenta inteira, a violência, a insegurança social, não vai ser resolvida com mobilidade urbana, não vai ser resolvida com uma reestruturação das cidades, das metrópoles, das grandes metrópoles. Não, só vai ser resolvida quando as pessoas forem efetivamente bem cuidadas, quando a vida das pessoas for bem gerida, quando houver dignidade na forma de viver. E aí o sistema econômico faz parte dessa problemática, tá? Porque aí a banca está abordando o aspecto negativo do sistema capitalista. E nessa última perspectiva, do motivador, do terceiro motivador, a gente percebe que a justiça social se dá pela igualdade entre as pessoas. Se a gente perceber direitinho, não é necessário que a gente vá para o comunismo, não é o que a banca quer dizer, que a gente vá para o comunismo para ter igualdade, não. A própria Constituição Federal, de 1988, a questão da democracia já prega a igualdade. Só que a gente tem que tirar a igualdade do ideário e lançar a igualdade na prática. Para que a igualdade seja lançada na prática, o poder econômico tem que abrir mão dos privilégios, porque enquanto as leis forem criadas por eles, forem eles que legislarem, forem eles que julgarem e forem eles que executarem, não tem como haver justiça, porque eles não vão querer favorecer o povo e desfavorecê-los, Então acabar com os desmandos que eles cometem no país. Beleza? Fechou?